Chegando aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo os recebe com muita alegria, com muita satisfação. São 20 horas e 30 minutos. Já estamos aqui em 5 pessoas presentes na sala. Então, enquanto os outros vão chegando, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Lembrando a vocês que vamos tratar de hoje do retorno à vida corporal, como nós falamos a semana passada da reencarnação. Hoje vamos falar do planejamento reencarnatório, tá? Então, quem viu a aula da Evelyn, viu que o planejamento é muito bem feito, ele é muito bem preparado. Não existe, como a gente vive falando nas oportunidades possíveis, não existe acaso. Não existem coisas feitas mais ou menos, coisas mal preparadas. Então, o importante é a gente se lembrar que no mundo espiritual, na vida espiritual, o planejamento reencarnatório é muito bem feito. Ele é muito bem trabalhado, ele é muito bem preparado pelos amigos responsáveis por esta tarefa na vida espiritual. Tá certo? Então, importante a gente se lembrar, começando já o nosso estudo, mais alguém chegando aqui, Maria Flávia. Então, sejam todos bem-vindos novamente. É importante a gente se lembrar, Maria Flávia chegando aí agora, que o planejamento, ele é definido de acordo com as necessidades que nós temos quando a gente vai voltar para cá. Então, ela faz aqui uma série de perguntas, eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa série de perguntas e em alguns assuntos dela, porque são muito bem tratados, né? Vamos acrescentar alguma coisa. Então, ela está perguntando aqui, quando é definido o momento da reencarnação? A gente sente isso, vai sentir a necessidade, né? Vai ver que ali agora é um momento propício, uma família propícia para a nossa vinda, né? E as condições são favoráveis para a necessidade que nós temos de aprendizado, de evolução, de crescimento. Então, é muito importante todas essas variáveis serem reunidas para que a gente possa vir para o mundo físico. Então, a gente seleciona aquilo que a gente vai passar em gênero, né? Nós não selecionamos especificamente as decisões que vamos tomar, mas a gente seleciona as experiências, a gente seleciona o caminho que a gente está pretendendo ir adiante, né? Se possível, a gente seleciona o tipo de corpo físico que a gente vai ter, e tudo isso a gente vai vivenciar no nosso corpo físico, no nosso plano físico, quando a gente renascer. Então, a gente determina tudo em tese, tudo grande. Eu vou nascer na cidade tal, numa família X, e vou ter missões assim, 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 para eu passar durante a vida. As decisões que a gente toma aqui no planeta, depois de encarnados, são partes do nosso livre-arbítrio. Então, é importante a gente se lembrar desse detalhe. Nada já vem completamente definido, senão a gente estaria sujeito ao que a doutrina espírita combate e não concorda, que é o determinismo. Tá? Nós não estamos com tudo determinado exatamente. Então, quando a gente está no estado errante, ou seja, na vida espiritual aguardando uma nova reencarnação, o espírito tem consciência, ele tem previsão das coisas que a gente vai fazer aqui. Está na questão 258, Kardec perguntou isso. E a resposta foi, ele próprio escolhe as provas em gênero, em quantidade grande, quantidade macro. A gente não escolhe as provas, mais alguém chegando aqui. A gente não escolhe as provas em detalhes, tá certo? Importante a gente se lembrar disso, tá? Nós vamos passar por provas que a gente determinou, por exemplo, vir com essa ou aquela deficiência a ser vencida na encarnação e tudo mais. Mas nós não determinamos exatamente em todos os mínimos detalhes tudo que a gente vai passar aqui, senão a gente viraria um bonequinho, né, um autômato, não seria necessária a nossa inteligência, tá certo? Tudo bem até aí, meus queridos? Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Até agora ninguém falou nada, só a Elaine. Então, meus queridos, vamos adiante aqui. Na questão 259, se o espírito pode escolher o gênero de prova, seguir-se-á que todas as tribulações foram previstas e escolhidas por nós, todas, como eu já acabei de falar, não é exato. A gente escolheu as coisas em gênero. A gente escolheu as coisas grandes. Eu vou nascer, por exemplo, como a Evelyn exemplifica, num meio
de ladrões, de bandidos, num ambiente de bandidagem. Mas você ali dentro daquele ambiente de bandidagem, naquele ambiente difícil, você pode tomar decisões corretas até conseguir sair daquele ambiente de forma limpa, de forma correta, sem nenhum envolvimento com aquilo. Você se colocou voluntariamente num ambiente ruim para vencer aquela tendência ruim que você tinha, e olha que é uma prova difícil, e não se envolver naquele ambiente criminoso, naquele ambiente delituoso onde você foi colocado. Então, isso é muito importante a gente pensar. Nós não estamos aqui como bonecos, nós sabemos exatamente, né, disso dentro da doutrina espírita. A gente vem com um caminho grande traçado, mas os detalhes, as decisões que vão acontecendo durante esse caminho, nós é que vamos tomar, e a nossa responsabilidade é justamente tomar boas decisões nesse caminho. Tá bom? Na questão 262, como pode o espírito que em origem é simples, ignorante e sem experiência, com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha? Olha que coisa bacana. Deus supre a nossa inexperiência com alguns amigos que nos ajudam, traça-nos o caminho que deve seguir, como fazemos com uma criança. Contudo, à medida que a gente vai evoluindo, os amigos vão nos ajudando, os guias espirituais, os nossos mentores, o nosso arbítrio vai se desenvolvendo, tomamos as nossas decisões cada vez mais acertadamente, não é verdade? E aí a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Então não quer dizer que a gente está sujeito sempre ao determinismo de outro irmão fazer as nossas trajetórias aqui, tá? À medida que nós hoje, na altura do campeonato em que a gente já está, temos condições de escolher as nossas provas, de escolher a nossa encarnação, de fazer os acertos familiares para que a gente reencarne nessa ou naquela família, tá? Então, tudo isso é importante que a gente se lembre, tá bom? Questão 264, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, o espírito escolhe as provas que lhe possam servir de expiação para reparar os erros do passado, segundo a natureza de suas faltas e especificamente para o nosso progresso, tá? Então a gente vem para escolher o que a gente vai fazer lá, né? Escolhe, vem cumprir aquele planejamento que foi feito para que a gente evolua e acerte as nossas contas com a justiça divina daquilo que a gente fez no passado, tá bom? Então é importante a gente se lembrar disso. Na vida espiritual, quando estamos preparando o regresso para cá, a gente faz todo esse planejamento, tá? Provas para combater, aliás, para reparar o que a gente errou no passado, tá? São as expiações, então tarefas que a gente vai expiar os erros cometidos e vão acelerar a nossa evolução, o nosso progresso no caminho espiritual. Então é importante a gente se lembrar disso, tá? A gente não vem, e eu vou refrisar isso para vocês, a gente não vem com tudo absolutamente definido. Isso não, tá? A gente define as provas em gênero macro. As decisões que a gente toma durante o caminho, na esfera micro, vamos dizer assim, essas decisões são as que vão lá na frente representar o nosso sucesso ou a nossa derrocada na encarnação que a gente está tentando levar adiante, tá bom? Todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? Olha que bacana essa questão, mais alguém chegando aqui, só um momento. Olha que bacana, os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos os seus corpos. Olha que coisa bacana, Jesus foi um desses, né? Os categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, eles entram em simbiose fluídica com a mãe, tá? Aqui eles vão se agregar, a futura mamãe, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, pensem que bacana, Jesus, vamos considerar o nosso exemplo, tinha condições de moldar o seu próprio organismo físico quando ele precisou reencarnar aqui. Então, era espírito extremamente superior, e aí, por essa razão, era possível que ele conseguisse configurar as suas existências. Nós não. A gente fica sujeito ainda à hereditariedade. Então, a gente se une fisicamente em simbiose com o organismo da mãe e, através da fecundação e através dos padrões genéticos,
a gente vai recebendo os nossos caracteres de hereditariedade dos nossos pais. Então, o nosso organismo físico, ele vai seguir um padrão que foi planejado na espiritualidade, sim, ele vai seguir com deficiências, com carências, ou com facilidades e com habilidades, por que não dizer, mas estaremos sujeitos, no mais, aos padrões da hereditariedade, tá certo? Então, vamos lembrar disso. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ainda não, muito quietinho. O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? O que vocês acham? É claro que não, né? Entre ambas as classes superiores e inferiores, temos milhões de espíritos, bilhões, eu diria, medianos, né? E essa preparação, ela depende de inúmeros fatores, dos créditos que a pessoa adquiriu no caminho, né? Pelas boas ações, pelas boas tarefas, dos defeitos que a gente ainda tem para poder acertar. Esses defeitos, eles atrapalham um pouquinho, às vezes, a nossa constituição física. Então, é necessário que a gente se lembre disso. Então, às vezes, você vem com um potencial bacana, mas ele se limita a um determinado ponto. Por quê? Porque você tem ainda uma limitação que vem, talvez, de outras vidas passadas, tá? Então, a cautela no preparo, o esmero na previsão de todos esses critérios da nossa próxima encarnação é muito importante a gente se lembrar disso, tá? E eles são tratados com muito carinho. Desculpe, minha internet caiu. O que é isso, Regina? Seja bem-vindo. Sempre, tá? Então, a questão do planejamento reencarnatório, meus queridos, está ligada às consequências do que a gente já fez antes. Vamos pensar assim. Então, pensem bem. A gente errou, a gente fez coisas boas nas vidas anteriores, a gente acertou nas vidas anteriores mais do que errou, e isso é o bacana. Então, a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, ela vai refletir nesse planejamento. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma errada, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Então, olha só, se a gente errou demais, nós teremos que aceitar as condições que os amigos espirituais responsáveis por essa preparação vão nos passar. Por que seria isso? Me perdoem. Por que seria isso? Porque você não está em condições de fazer boas escolhas, porque antes já fez as escolhas, e nas encarnações anteriores, mesmo tendo você mesmo feito as suas escolhas, você errou repetidamente, nas mesmas condições. Então, é necessário que você passe por outras condições, e essas condições são preparadas minuciosamente pelos amigos espirituais. E nós, na condição de não termos palavra ativa nessa situação, somos sujeitos àquele momento encarnatório como foi planejado e não como a gente gostaria. Tá certo? Então, repisando aqui para vocês. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. A gente vai ficar sujeito à decisão dos mentores, porque eles sabem que nós precisamos passar por aquilo e em outras oportunidades falhamos. Então, é necessário que a gente aceite isso. Questão 263 do Livro dos Espíritos. O momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito. Depende do grau de entendimento de cada um. Sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. Olha que bacana isso. Porque ele acredita, o espírito, que estando sofredor lá na vida espiritual, ele não vai sair nunca daquele sofrimento. Porque ele se condicionou por uma questão religiosa ou por não ter uma questão religiosa com as penas eternas, que não existem. Então, isso aí. Então, o que acontece? O espírito, ele fica lá na vida espiritual numa condição de sofrimento eterno, achando que não vai sair jamais daquele ciclo. Isso é muito interessante, porque os amigos espirituais têm que resgatar aquele irmão daquela condição, daquele ciclo vicioso em que ele se encontra, e aí, como vem aí no desenho que ela colocou, dar a ele a condição de melhorar numa próxima encarnação. Talvez na próxima oportunidade física, ele repasse
esse seu problema, não volte à vida espiritual mais acreditando em penas eternas, e aí sim ele possa voltar a participar do seu planejamento. Mas enquanto ele estiver nessa condição, ele não vai ter condição de fazer o seu planejamento reencarnatório por si só. Tá? É importante a gente se lembrar disso. A Evelyn traz para nós aí, em seguida, exemplos de planejamento reencarnatório muito bacanas, que tem aí no livro Missionários da Luz, por exemplo, a reencarnação de Sigismundo, que ela tratou muitíssimo bem. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal, manifestem-se aí para mim, aqui no chat ou aqui no grupo, deixa eu ver. A Heloísa também dizendo que não poderia participar hoje. Gente, vamos nessa. As informações que ela passa para nós são todas de programação. Quem assistiu A Vida Continua vai se lembrar daqueles procedimentos. Quem leu também o livro, ou viu o filme, vai se lembrar de todo aquele envolvimento de um assassinato e depois um crime financeiro. Depois aquele que havia sido retirado do planeta volta como filho do outro, que havia sido seu algoz, aí aquele dinheiro que ele havia perdido, que tinha sido roubado dele por uma circunstância natural da vida, vai voltar para ele como herdeiro do seu algoz da vida anterior. Então é muito bacana a gente se concentrar nisso, a gente pensar nessas coisas. A vida ela faz muitas voltas e a lei da encarnação ela objetiva sempre a evolução. Todo drama entre as criaturas traz consequência para os espíritos, boas ou más. Então, se a gente faz coisas boas, sempre coisas boas, a gente vai continuar melhorando. E aí a gente se desvincula dos problemas que a gente vinha tendo antes. O contrário também é verdadeiro. A gente vai ficar sempre amarrado naqueles problemas antigos que a gente tinha. Tá? A Evelyn mostrou para nós lá o Centro de Planejamento de Reencarnações de Nosso Lar, né? O Instituto de Planejamento das Reencarnações, que é muito bacana, inclusive tem algumas imagens do André Luiz lá neste trabalho, e ela exemplifica para nós aqui que existem centenas de técnicos trabalhadores para auxiliar na reencarnação. Eu ouso dizer que são milhares, às vezes centenas de milhares de técnicos, de irmãos que estão à nossa disposição lá na vida espiritual, trabalhando com esmero, com afinco, para que tudo corra bem quando a gente passar de volta para o mundo de cá. Então é importante a gente se lembrar disso, tá? Os trabalhos são muito bem feitos, são muito bem preparados para que a gente não erre. Vamos errar sim, é bem possível, porque as decisões são nossas, né? Mas é tudo bem feito. É tudo muito bem feito para que a gente não erre dentro do possível. Tá bom, meus queridos? Então, a gente vê aqui, ela pôs o pavilhão de desenhos, põe até o André Luiz ali estudando um cérebro, vendo como que seria, as pessoas ali analisando um pulmões, né? Então, é importante a gente pensar que tudo isso é feito em detalhes, um planejamento feito em detalhes. Olha só, a reencarnação do Silvério. Ele escolhe ter um defeito na perna, viverá 70 anos, olha que bacana. Pode viver um pouquinho mais, pode viver um pouquinho menos. O objetivo é ser completista. O que seria isso? Ele pode escolher forma irrepreensível, porém não escolhe a beleza. Ao contrário, escolhe saúde, equilíbrio e resistência. Vejam só, ele vai ter saúde, vai ter equilíbrio, vai ter resistência para passar uma existência de 70 anos com um defeito na perna, mas que de uma outra forma, esse defeito o fará melhorar, o fará evoluir, crescer, aprender bastante, e ele terá resistência, saúde e equilíbrio para chegar longe, 70 e poucos anos, aproximadamente, com aquela dificuldade toda. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, tá? Vejam aqui, a Anacleta levou 30 anos para conseguir autorização para reencarnar. É pouco. Se a gente for pensar, por exemplo, que os nossos mentores espirituais, né, aqui da nossa casa Guerreiros de Cristo, estão lá na vida espiritual desde o princípio do século XX, então eles já estão há 100 anos na vida espiritual. Então é importante a gente pensar nisso. Rapazes serão paralíticos e um débil mental. A filha irá ajudar. Olha que coisa. Então, ela escolhe a feiura para não prejudicar a evolução.
tem medo da queda. Quantos de nós aí queríamos ser lindos, maravilhosos, ou lindas, maravilhosas? Aliás, parabéns a todas as meninas aí pelo Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, comemorando mundialmente um dia que nem precisava, né? Que vocês são merecedoras do respeito e do carinho todos os dias, não é verdade? Mas vejam só que coisa, ela não quis a beleza, não quis a feiura para que ela não tivesse problemas com aquela beleza física que pudesse prejudicar a sua encarnação, tá? Olha que coisa. Um outro projeto aqui foi assassino numa vida anterior, mas ele não será assassinado. Ele escolhe uma doença, uma úlcera, para o reequilíbrio dele. Então, olha só, que coisa interessante. Ele escolheu vir doente, ter uma úlcera, que é uma doença bastante debilitante. Ele vai passar a encarnação aprendendo com aquela úlcera, porque ele, em uma outra encarnação, tirou vidas e, nesta vida, ele vai passar muitas dificuldades com isso. É muito interessante. A úlcera planejada, né? Lembremos que, às vezes, as dores que passamos foram pedidas por nós para redimir a alma. Com essa úlcera, ele vai sentir parte das dores que ele provocou nas pessoas quando ele assassinava. Então, é muito interessante a gente se lembrar desses detalhes, porque não há improvisações. Não existe isso. Tá? Nada é improvisado, tudo é planejado, muito planejado, fundamentado na lógica, na moralidade, na evolução necessária que nós temos que alcançar. Tá? Então, o planejamento ele pode ser elaborado pelo próprio espírito, sim, de acordo com o seu crescimento espiritual, com a sua evolução, se ele tiver condições morais, intelectuais para isso. Tá? Mas se ele não tiver condições para isso, ele vai ter o auxílio de espíritos especialmente preparados para isso. Mas que vai ser tudo planejadinho, vai. Mas com um problema. Não há garantia alguma de que o planejamento será cumprido. Tá? Total ou parcialmente, ele pode não ser cumprido. Por quê? Porque, vejam bem, tudo isso está ligado ao nosso livre-arbítrio, ao nível da nossa evolução mental, da nossa evolução moral, intelectual, para, estando aqui na vida física, tomarmos decisões corretas, dentro do que a gente planejou lá. Então, a gente está aqui fazendo, né, o nosso dia a dia funcionar, deitando, acordando, trabalhando, fazendo o nosso dia a dia fluir, né, estudando, mas podemos ter decisões erradas, tomar decisões erradas, e essas decisões vão atrapalhar o nosso planejamento reencarnatório. O que não quer dizer que a gente não vai evoluir alguma coisa, geralmente evolui sim, tá? Talvez a gente não cumpra todas as tarefas que a gente estabeleceu, mas cumprindo algumas a gente já melhora mais um pouquinho, não é verdade? Muitíssimo interessante, eu não sei, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa, vocês estão quietinhos demais e quietinhos demais aqui. Importante esse planejamento da história da Estela, eu não sei se vocês vão se lembrar, porque ela foi orientada por um médium, depois que já estava aqui, uma senhora simpática, tranquila, sempre teve uma vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, ela ficou sozinha para criar a filha. Não é isso? Então, olha que coisa bacana. Alguém diz para ela, vai para a área de enfermagem, olha aí os amigos. Olha os amigos espirituais intuindo. Vai lá, estuda enfermagem, vai ser bacana para você. E ela fez. Depois ela foi encaminhada para a casa de uma família muito rica, indicada para cuidar de um enfermo, um parente doente, e que teria lá um bom salário, daria para ela cuidar da filha, e residência para ela lá, aposentos próprios para ela e para a filha dentro da residência da família onde ela ia trabalhar. Muito interessante. Aí, para ela, era uma maravilha, né? A vida melhorando toda. Aí, quando ela viu o enfermo, ela desorientou. Vocês se lembram da história aí? Era uma pessoa enjaulada, que ficava se rasgando todo lá, rasgando as roupas todas, né? Não comia, não controlava as funções fisiológicas, vivia numa sujeira imensa, né? Um olhar vago, perdido, e ela ficou desorientada com aquilo. Desorientada, achou que não ia ter condição. Entrou na jaula para cuidar do paciente, passou mal, porque devia estar um fedor terrível, né? Teve que sair correndo. E aí, quando ela buscou auxílio, junto aos benfeitores espirituais, por intermédio da mediunidade do Edgar Cayce,
eles esclareceram a ela que já 2 vezes no passado os caminhos dela, Estela, com aquele homem já haviam se cruzado. Olha que coisa bacana. Ele foi um filantropo muito rico no Egito, havia sido filho dela. Mas o asco dela, né, o rancor que ela tinha contra ele se originou depois, numa outra existência, no Oriente Médio, em que ele era esse rico filantropo, mas era devasso, vivia numa vida de devassidão, numa espécie de harém, praticava todos os tipos de abusos. E Estela foi uma das infelizes que tinha de se submeter aos seus caprichos. Eram aqueles marajás, né, aqueles magnatas, que fazia o que bem entendia, era muito rico, e ela foi uma das vítimas dele numa vida anterior. Olha que bacana. O reencontro de ambos nessa encarnação visava o perdão mútuo, reajustando-os perante a lei de Deus. Ela ficou assim, então, esclarecida, voltou ao trabalho e, orientada a agir com afeto, com carinho para com o doente, ele começou a responder aos seus cuidados, começou a melhorar, né? Ela aprendeu a amar o enfermo dentro das dificuldades que tinha, e que abandoná-lo não seria a solução para o problema, nem dele e nem dela. O médium lhe disse, ainda que numa outra existência, na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. Então, olha só, ela juntou a bagagem de outras existências, a bagagem pessoal positiva dela, e estava nessa possibilidade agora, reencarnada, de cuidar de um paciente bastante doente, que era um acerto de vidas passadas que eles dois tinham que fazer, um para com o outro. Olha que bacana. Aí ela voltou à tarefa, começou a cuidar dele, com um novo embalo, nova coragem, e para encurtar a história, como ela diz aqui, o homem respondeu ao tratamento, melhorou, começou a se alimentar espontaneamente, a conservar-se limpo, vestido, parou de se rasgar todo, né? E ficava seguindo a Estela com o olhar, reconheceu a presença dela espiritualmente junto dele. Olha que coisa bacana. Tá certo, meus queridos? Então, vejam só como as coisas são bem planejadas. Vidas e vidas passadas, sabe lá quantas existências nesse caminho aí eles já tinham passado, quanto sofrimento um já não tinha colocado ao outro, nem imposto ao outro, vem numa vida agora de dificuldade também, para ela sozinha, com a filha. E para ele, doente, acamado daquele jeito, enjaulado, feito um animal. Então, olha que coisa, o carinho dela, reconhecido, né, para com ele, fez com que os dois se perdoassem, se reconhecessem, né, ainda que inconscientemente, e a vida deles melhorou bastante. Olha que coisa interessante. Aí ela faz algumas questões aqui, a Evelyn deixa para nós, se a condição da Estela como enfermeira e em dificuldades seria um planejamento encarnatório, se o homem doente em retornamento, nascido numa família rica, também seria um planejamento, e se o reencontro de ambos também seria um planejamento. É claro que sim, nesse caso, né? Porque ela precisava do emprego, arrumou um emprego para cuidar dela e da filha. Ele, muito rico antes, fez mau uso da fortuna, agora veio ainda muito rico, mas sem controle nenhum, sem condição nenhuma de cuidar da sua fortuna e nem de si próprio. Então, precisando dela para cuidar dele. Então, os dois caminhos se cruzaram aí de uma forma necessária para que nessa existência começassem a acertar as contas. Tá certo, meus queridos? Estamos chegando ao fim aqui do nosso trabalho, vocês não falaram nadinha para mim aqui. Conhecido hoje com vocês, veio tristinho aqui, ó, 9 pessoas contando comigo e ninguém fala nada para mim. Ah, não. Vamos falar alguma coisa aí, tá? Gente, mais alguma coisa a respeito aqui? Espera aí que virou errado aqui. Mais alguma coisa a respeito da história da Estela que vocês queiram me perguntar, me perguntem aí, por favor, porque é importante a gente não esquecer esse assunto, o assunto dela é muito bacana. Alguma consideração aí, meus queridos? É muito importante a gente se lembrar que não há, é uma reafirmação que eu faço para vocês, não há de forma alguma improvisação nenhuma nos nossos procedimentos reencarnatórios, tá certo? O médium, ao revelar a Estela sua missão, seus motivos e o final esperado nessa encarnação, mostra exatamente isso, tá?
foi necessário informar para ela, olha, você tem uma missão com esse rapaz. Porque aconteceu isso antes, e vocês combinaram nessa encarnação de se encontrarem para resolver isso. Então, olha que coisa bacana, tá certo? As evidências são muito grandes para que a gente não se esqueça de que tudo isso foi extremamente planejado, muito bem preparado, para que, por livre iniciativa, eles dois tomassem esse caminho na vida encarnada que eles estavam passando juntos e acertando as contas, tá certo? Não resta dúvida em relação a Estela que a reencarnação foi planejada, sem dúvida, tá? Em relação ao doente, segundo aqui o estudo da Evelyn, ainda fica uma pequena dúvida, mas no meu entendimento pessoal, eu acho que não há nenhuma dúvida de que os dois planejaram a vinda, ele planejou, junto com os mentores espirituais, o retardamento mental, para que ainda que seja dono de uma fortuna imensa, não tenha condição nenhuma de gerir os seus bens, o seu patrimônio, não tenha condição nenhuma de cuidar de si próprio, e dessa maneira, precisando dela, a quem ele, né, fez tanto mal em vidas anteriores, para que nesta vida, juntos, ele fizesse bem a ela, ajudando financeiramente para que ela criasse a filha e também sobrevivesse, e cuidassem um do outro, acertando as suas contas do passado. Olha que coisa bacana, vai ser uma reencarnação vitoriosa para todos os dois. Quando retornarem à vida espiritual, estarão bem melhores lá, tá certo? No caso dele também existe aqui a possibilidade de uma reencarnação compulsória. O que seria isso? Ele não tem condições de fazer escolhas. Então, as escolhas são feitas por grandes amigos espirituais, porque já que, como eu disse mais cedo, ele voltaria a cometer os mesmos erros que já havia cometido no passado, né? Então, eles optam por mantê-lo na riqueza, como nós já dissemos agora, mas com o retardamento mental para que ele não cometesse aqueles mesmos delitos. Tá certo? É muito interessante isso. A Regina, não tem o que falar. É um assunto muito bom e como muda de pessoa para pessoa. Ah, sim, pois é, cada um tem o seu ponto de vista, né, Regina? Bastante diferentes às vezes. Então, o que acontece? Como nós dissemos aqui, ele veio sem capacidade mental de monitorar a sua própria vida. Da mesma forma que eu já li na literatura espírita, um companheirinho alegre, extremamente feliz, que não tinha os braços e não tinha as pernas. E era de uma felicidade, de uma alegria, viveu o tempo necessário, desencarnou e depois veio contar que tinha sido suicida reiteradas vezes em vidas anteriores. Suicidou-se das mais diversificadas formas. E que dessa vez, nesta encarnação, ele veio impossibilitado de usar os braços e as pernas para cometer o mesmo delito novamente. Então ele não tinha condições de se suicidar, porque ele precisava de ajuda para comer, para se vestir, para ir ao banheiro, para fazer todas as suas tarefas do dia, para fazer tudo. Ele precisava de alguém. Então, muito interessante. Óbvio que a gente não pode considerar isso como sendo a mesma coisa para todos os irmãozinhos que a gente vê por aí com determinada deficiência física. Não. Esse foi um caso específico dele se colocar naquela condição voluntariamente para não suicidar mais. Ele quebraria ali o ciclo vicioso da vida dele. Toda encarnação ele estava suicidando. Então, nessa que ele não teve condições de fazer isso, ele quebrou aquele ciclo fluídico em que ele estava envolvido e retomaria numa outra encarnação futura a condição de vir completo, com os membros todos completos, e aí sim passar novamente pelas provas anteriores, mas de forma mais segura, para que ele não tivesse condição de tirar a própria vida novamente. Deixa eu desligar a campainha aqui que eu me esqueci. Tá bom, meus queridos? Então, olha que coisa interessante. As condições, às vezes, elas são, de uma certa maneira, impostas, vamos dizer assim, na falta de uma outra palavra, né? São sugeridas para nós na preparação reencarnatória, para que a gente enfrente aquela prova, porque teremos condições naquela reencarnação e já vençamos aquela prova. Passa por aquilo, aprende e pronto, está resolvido o seu problema. Então é necessário a gente entender isso, para a gente reparar o mal que a gente tenha feito em vidas anteriores, fazer um aprendizado maior, né, e
a evolução mais rápida. Então, tem gente que escolhe também provas profundamente difíceis, provas grandes para serem enfrentadas na encarnação, mas como uma forma de acelerar o seu crescimento, tá? Às vezes a pessoa não tem aquela necessidade tão profunda, mas ela precisa passar por aquilo para que ela possa evoluir mais rapidamente. É um desejo dela. Ela quer andar um pouco mais rápido na sua evolução espiritual. Então, ela escolhe provas mais difíceis, provas mais profundas, para que ela alcance méritos maiores, se a gente pode dizer assim. Então, ela evolui um pouco mais rapidamente, tá bom? Outra coisa interessante, deixa eu virar a página aqui, que eu parei na página errada aqui. Como eu disse para vocês, nada é por acaso. Até o médium, nessa história da Estela, Edgar Cayce, poderia estar envolvido com eles dois em outras vidas anteriores. Olha que coisa bacana. Ele pode já ter sido em outra encarnação ou em várias outras encarnações anteriores, como a Eva explicou para nós, envolvido na história deles de uma certa maneira. E aí, alguém chegando aqui agora, já que nós estamos quase no fim. Rick. Voltando aqui. Olha só que bacana. O médium foi contatado pela Estela porque ela foi pedir ajuda. Ela não sabia mais o que fazer. E que no passado ele pode ter tido vinculações com ambos. Olha que coisa interessante. E veio nessa encarnação com o propósito de ser aquele que ia resolver o problema deles, que ia fazer a união deles, que ia fazer com que eles se aproximassem um do outro, que funcionasse melhor a programação reencarnatória deles. Ou seja, ele seria o cupido que faria a união dos dois nessa reencarnação. Olha que coisa bacana, que coisa bacana. Ele foi o responsável por levar os dois a mensagem dos mentores espirituais, programando o caminho deles nessa encarnação que ele estava passando por tanta tribulação. Tá certo? Então, muito, muito, muito importante aí a gente se lembrar disso. Esse exemplo que ela usou aqui é enorme. Já estamos terminando aqui a nossa tarefa e ainda tratando do caso da Estela. Mas por quê? Porque ele é recheado de ensinamentos extraordinários. Ensinamentos profundos, muito profundos, que a gente pode levar para a nossa vida, pensar neles durante a nossa vida, quando a gente estiver enfrentando as nossas dificuldades. A nossa responsabilidade para com a nossa vida, para com a nossa encarnação, é muito grande. Nós não estamos definitivamente aqui a passeio. Isso não. Não estamos. Então, para encerrar aqui na mensagem final, ela deixa para nós. A existência humana não é um ato acidental. Não é. De forma alguma. A justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Então, olha aí, a cada um é dado segundo o mérito, segundo as nossas obras, nós vamos conseguir evolução, nós vamos conseguir melhoria, vamos conseguir uma condição física mais favorável, família bacana, para que a gente consiga evoluir. Isso é de Chico Xavier, Psicografia de Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. Então, olha que coisa interessante. A existência humana não é um ato acidental. A justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um, segundo as suas obras. Então, olha que coisa espetacular. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Quem entrou aí agora no fim, o Ike, né, Ike, seja bem-vindo, você já chegou, nós já estamos quase acabando. Feliz em te ver aí na turma, mas você vai precisar pegar o vídeo depois aí, tá bom, meu querido? Meus queridos, então, a nossa tarefa hoje, repassando para vocês aqui o trabalho da Evelyn, era esse aí o nosso tópico de hoje, né? Enfrentar com vocês aqui o planejamento reencarnatório. Olha que coisa bacana. Então, vi aqui que vocês, olha, nem virou a tela aqui, ó. Eu falei, 1, 2, 3, 4, falar depois de mim. Nossa, o chatzinho tá bem pobrinho hoje, tá? Vocês estão muito quietos. Ó, falou mais alguém? Ah, foi o Ico, justamente. Ó. Nos romances espíritas sempre tratam bastante sobre planejamento reencarnatório. Tem muita coisa, tem sim, cara, com certeza, porque a literatura espírita, ela é extremamente rica mesmo.
Porque o espírito vem cá e conta. Ele muda o nome, né? Como Humberto Campos escreveu depois de o Chico ser processado, muitos livros sobre o pseudônimo de Irmão X. Então eles vêm aqui e passam a informação. Você não está sabendo exatamente quem é, mas ele vai te contar um caso, como Camilo Castelo Branco contou para a Dona Ivone, Memória de um Suicida, ficou quase 40 anos com aquele livro na gaveta, esperando que o espírito autorizasse a publicação. Ela ficou guardando o livro, porque ainda havia parentes diretos dele encarnados. Então, olha que coisa interessante. Mas você, depois de muito tempo, vai descobrir quem são esses pseudônimos, como o de André Luiz também. Mas, como você diz aí, tem muita coisa rica? Tem. Obras riquíssimas, extraordinárias, que a gente pode pegar para ler, para complementar o nosso estudo, o nosso ensinamento. O trabalho da Evelyn é muito bom. Esse estudo que nós estamos fazendo é muito bom. Mas sempre a gente pode aprender mais. Tá certo? Complementar o nosso estudo com a literatura, com outros estudos que a gente possa encontrar por aí, né? Mas não nos desviemos da codificação. Tá? É importante dizer isso para vocês. Porque, embora a literatura seja muito extensa, muito grande, ela também tem muita coisa distorcida. Tem muita gente que escreve, às vezes, com interferência mímica do médico, e essas obras não ficam boas. Então, quando a gente for ler, vamos dar prioridade para os mais clássicos, mais conhecidos, né, para que a gente tenha base. Depois que você tiver uma base boa, bem formada, bem estabelecida, aí sim vamos abrir um pouquinho mais o nosso leque de conhecimento. Tá beleza? Meus queridos, então já que vocês estão extremamente quietos, até o Ike, que entrou atrasado, já falou comigo que vocês estão quietinhos, né? Nós vamos encerrar por aqui. Né? Eu vou editar o vídeo, publicar o vídeo para vocês daqui a pouco, e já ele estará aí no nosso grupo do Oeste, tá? Já estou mandando para vocês aqui o nosso chatzinho de hoje. Olha aí como é que ele ficou chatzinho mesmo, tão pequenininho, coitadinho. Mas eu espero que a gente tenha alcançado os nossos objetivos hoje aqui, tá? De passar para vocês o nosso estudo da melhor maneira, com bastante carinho. Agradeço imensamente a presença de todos. Hoje fomos 9 até agora, né, contando comigo. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo é muito feliz em estar com vocês nesse nosso trabalho aqui de estudo sistematizado da doutrina espírita. Agradecemos o carinho de vocês, a presença de vocês, faz a gente estudar, faz a gente preparar, faz a gente correr atrás. Tá? Gratidão, Elaine, muito, muito obrigado, viu? Então, que a gente possa encerrar em paz, desejando a vocês uma semana promissora, uma semana feliz, de muita evolução. Novamente, um abraço a todas as mulheres pela comemoração do seu Dia Internacional hoje, 8 de março. Que ele seja eterno no coração de todos, em respeito, né, em igualdade, em carinho, em fraternidade, que vocês merecem. Um beijo no coração de todos, que Jesus ilumine a semana de cada um da melhor maneira possível. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.